Começou? Começou. Então tá, gente, ó. Boa tarde, galera, tranquilo? Hoje eu vou fazer um bate-papo com uma pessoa que eu admiro de muitos anos, né? Só conheci ele assim pelas redes sociais, a gente já trocamos muitas figurinhas, né? Sim. Uma pessoa assim apaixonada, tanto apaixonado quanto eu, assim, pelo a vida, pela história do inventor, né? Eu falo para todos assim que eu desconheço uma pessoa mais sandomonense do que ele, né? Eu conheço o trabalho, conheço muitas coisas. Ele tinha falado no passado sobre esse projeto que ele está lançando aqui hoje. Está lançando aqui hoje? Esse projeto, na verdade, boa noite, né? Boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, independente do horário que a pessoa vai boa assistir, tarde né? a todos. É o seguinte, na verdade, esse projeto já existe há 8 anos. Né? Uhum. Ele começou o seguinte, a professora aqui, a Vani, nós temos um amigo em comum, o Wesley, que também assina o álbum, Wesley Introvigno. Então, o que ocorre? Ela me convidou para participar do projeto do álbum de figurinhas de Fora que ela fez. Foi quando eu a conheci. Uhum. Aí, estando com ela, eu falei de Santos Dumont, que eu era daqui, né? Conheço o pessoal da Fundação, a Mônica Castelo Branco, né? Dá um abraço, beijão para dona Mônica. Mônica, um beijo para você. Mônica, um beijo. Aí, o que ocorre? Aí, ela já tinha essa experiência, porque esse álbum que ela criou, ela vai falar daqui a pouco sobre ele, porque eu não sou pedagogo, nem entendo, né? Mas aí ela aceitou prontamente a ideia, sabe? E nós lançamos esse álbum, então, há 8 anos. Porém, ele é vendido apenas para um colégio lá de São Paulo, né? Porque você sabe, no Brasil é muito difícil você conseguir patrocínio, coisas desse tipo. Uhum. Então, desta vez, também, pela participação da professora Vani, a gente conseguiu fazer um pouco mais de álbuns, né? Então, nós estamos agora, vamos fazer um trabalho aqui em Santos Dumont, onde a gente vai, o lançamento do álbum aconteceu essa semana, né? Nós vamos participar no dia 13 de agosto, lá no calçadão da Rua Tornadeira, vai ter o Happy Hour dos Pais, promovido pela Associação Comercial, e nós fomos convidados, nós vamos fazer uma manhã de autógrafo lá. Então vai estar presente eu, a professora Vani, e também o Wesley. Ele mora em Três Rios, entendeu? Uhum. Então, dessa vez, a gente vai ter algo para trabalhar. Assim que retornarem as aulas, eu vou fazer uma visita aos colégios da cidade, todos, né, mostrar o nosso trabalho, e esperamos que, né, o pessoal possa ajudar a gente, né, a realizar esse sonho, caminhar, voar com a gente, né? Tem uma coisa muito interessante nesse álbum, porque essa... Posso abrir? Pois não, vamos fazer para lá. Nessa edição, nós colocamos mais uma figurinha que não tinha, né, que é o monumento do Santos Dumont sentado lá na praça, sabe? Uhum. E também nós conseguimos, deixa eu pegar, tá vendo? Deixa eu mostrar. Nós temos uma colaboração importante aqui, ó, nesse álbum. O senhor Lauro Ney Batista, quero deixar aqui registrado, né? Quero aproveitar, fazer um agradecimento muito especial para a Mônica, sempre preciso falar isso, tenho que deixar registrado, porque foi de fundamental importância, sabe? E nessa edição, eu tive contato com esse senhor, é um engenheiro lá do Rio Grande do Sul, e ele tem um projeto maravilhoso, vou mostrar para você, e depois a gente mostra o restante, sabe? Esse aqui é o projeto dele, e ele permitiu que a gente colocasse no nosso trabalho, que é uma maquete do 14 bis para criança montar, tá vendo aqui, ó? Muito bonito isso aqui, vem as instruções todas, né? Então isso só engrandeceu e completou, né, sobremaneira o nosso trabalho, né? Então o álbum ele vem com todas as figurinhas encartadas, em material autocolante, né? Então assim, esse aí é o seu, né? Aqui é um álbum para criança grande, né? Esse álbum ele, foi feito para as crianças, tanto é, né, álbum de figurinhas educativo. Mas ele abrange todas as pessoas, principalmente quem gosta de história, né? E esse álbum ele é incrivelmente bem bolado. Eu agradeço muito o Léo, porque essa parte artística ele ficou toda por conta dele. E a Mônica Castelo Branco teve a gentileza de nos ceder todas as fotos, né? E ainda elogiou muita gente aí na abertura, a abertura assinada por ela. Ela faz a abertura. Ela faz a abertura, né? E nós fomos escrevendo e sempre pensando que o que mais interessa é essa preservação desse patrimônio tão grande que é a Casa de Cabangu, que é a história de Santos Dumont,
que é a história, né? É uma coisa assim que tem que abranger o mundo inteiro, porque o Santos Dumont, ele não é Santos Dumont só, ele não é só brasileiro, ele é uma pessoa mundial, ele é uma pessoa impressionante e de uma cultura assim excepcional. E ele conseguiu fazer que os homens se encontrassem com mais frequência, apesar de que não só pelo amor, mas também pela guerra, mas é uma pessoa extremamente de fundamental valor para o mundo, né? E para a cultura. Nossa, eu gosto tanto. Não, eu gosto tanto pouco, né? Que eu tatuei ele no meu braço. Né? Cara, sei lá, eu sou apaixonado assim. Eu não sou muito bom assim com leitura, com essas coisas não, sabe? Mas eu gosto de ver muito assim documentário, todo assim material que eu consigo, eu posso ter, eu corro atrás, entendeu? Aí pensando numa pessoa como você, que falou que não gosta muito de leitura, esse álbum, ele é para isso mesmo. Ele virou uma leitura prazerosa, porque enquanto você lê, essa aí que é a questão pedagógica. Você está colando as figurinhas, você está fixando a matéria, né? Aí resultado, você nunca mais esquece o modelo do primeiro balão, você nunca mais vai esquecer como foi feito, porque você fez parte do livro. Você também é autor, porque a partir do momento que você chegou até o final, montou as figurinhas, você já faz parte do álbum. E a Maria tem uma grande sacada nele, porque ela faz, esse é um dos, nós tivemos a honra de participar do projeto pedagógico dela, na verdade, né? Porque ela tem um álbum de Tiradentes, o álbum de Juiz de Fora está dotado de mais de 56 colégios de Juiz de Fora, sabe? Há mais de 10 anos. E dá pra gente colocar aqui. Sim, ela tem a didática dela, o que me encantou desde o início é o seguinte, porque esse álbum, um professor que está assim, entusiasmado, né, que está a fim de dar uma aula legal, voa, na verdade, nesse álbum. Por quê? Porque é o seguinte, a Vani criou uma coisa que é fantástica. No final, no rodapé de cada página, por exemplo, tem uma sugestão de atividade. Entendeu? Então, a criança cola a figurinha, sabe sobre ela, mas aqui ela encontra elementos de pesquisa. Por isso que eu estou te falando, um professor, ele orienta através dessas dicas aqui, o álbum cresce, sabe? Não fica restrito só na questão da figurinha. Porque, na verdade, as figurinhas, o álbum de figurinhas é para você trazer a coisa lúdica, né? Num mundo hoje tão tecnológico, né? Cheio de celular para tudo quanto é lado, né? Aqui é como se fosse um bálsamo, sabe? A criança vai brincar, por isso vai colar a figurinha, isso vai ficar na memória dela. Quando o álbum chega, por isso que ele pode ser adotado nacionalmente, quando o álbum chega na parte da cidade da pessoa, por exemplo, porque aqui a gente fala, tem a questão de Palmira, né? Que a cidade mudou de nome para Santos Dumont e tal. Então essa história está tudo contado aqui. Inclusive, mas quando chega nessa parte, o que está na sugestão de rodapé? A criança passa a pesquisar sobre a cidade dela. Então, por exemplo, ela sabe da cidade de Santos Dumont, mas ela também vai aprender sobre a cidade dela. Entendeu? Porque o álbum sugere, como pesquisa, o brasão da cidade, o hino da cidade, por aí vai. Então, estamos falando, um professor vai conseguir trabalhar com esse álbum em qualquer lugar do Brasil. Esse álbum, ele começa, né? No caso, seria Santos Dumont, vida e obra de Santos Dumont. Aí o que é interessante, que a gente conta a história dele desde o primeiro balão, que foi montado em Paris, até chegar no 14 bis, né? E depois o Demoiselle. E a volta dele para o Brasil. E aí, né, até chegar nesse Demoiselle, esse álbum tem mais de 30 figurinhas. Aí depois dessas 30 figurinhas, nós vamos chegar no Brasil e vamos chegar em Palmira. Aí Palmira vira a cidade de Santos Dumont. Aí a criança vai ver o valor e a importância que a cidade dele tem, simplesmente pelo fato de ter um patrono desse, né? Pensa bem, né, como que, se ele, até o Léo hoje comentou com os meninos, que tinha uma turma lá numa escola técnica, né, de turismo. Sim. Aí o Léo comentou com eles, eu tive que ir embora. Ele falou, eu tive que ir embora porque eu não tinha emprego para nós. Eu sou de uma geração que precisou mudar da cidade para poder trabalhar. Aí ele falou, agora vocês têm que preservar a cidade, têm que preservar esse patrimônio e não pode deixar nada fechar. Aí esse álbum, eu acho que ele é um dos argumentos que pode ser visto, né? Nós tivemos agora lá na reinauguração do museu, né? Está maravilhoso lá, sabe? Então
É muito bonito aquilo lá. Não, é um lugar, um parque lindo. Lá tem uma energia diferente. É, Aquilo lá é incrível. É especial. Eu falo para todo mundo, ele tinha que ter inventado alguma coisa. Tinha. Uma paz daquela, né? Não? Tem gente ontem que falou comigo, não é recalque não, né? Uhum. Tem gente que chegou assim para mim ontem e falou assim, ô Léo, você não foi convidado para a inauguração do museu, não? Você que fez aquele evento lá em 2019? Eu falei, gente, se eu tivesse sobrenome, eu não tenho, né? Se eu tivesse sobrenome, eles me convidaram, mas não fico com você. Não, mas não é por aí não. Sabe o que é? Mas eu sim, sou sangumonense de coração, não preciso me promover com isso não. Não, mas nem é o caso não. O importante é assim, que a gente olha para frente, sabe? E tudo para. Isso já aconteceu com todos nós também. Isso não é exclusividade. Igual eu estava falando assim, meu prazo aqui de validade aqui em Santos Dumont, infelizmente, está chegando ao fim. Porque eu acredito, quem sabe uma hora aí, pode até nascer alguém que lute pela nossa cultura, igual eu, você, igual a Dona Mônica sempre lutou. Existe aí gente querendo que o turismo de Santos Dumont saia do papel, mas, né, Léo? E é legal, e outra coisa, só te cortando só um pouquinho, eu acho muito interessante isso daqui por causa de uma coisa, por causa dessas redes sociais um dia, eu fiquei muito preocupado que um videozinho de TikTok lá estava mostrando lá, mostrando as crianças quem que era tal, não sei o que lá, YouTube. Na hora que mostrou uma foto do Alberto Santos Dumont, eu não sabia quem que era. Infelizmente, do mesmo jeito que a internet é boa, é ruim. Sem dúvida. Não é verdade? Então, o que acontece? Ela automatiza o ser humano. Por isso que eu tô falando. Isso aí é uma parada, né? Uma parada para colar figurinha, para lembrar, né? Isso daqui agora vai ser guardado de coração. Eu adquiri o primeiro, eu vou querer mais um agora lacrado, para me guardar para não sei quanto tempo, para outras gerações. Se pudesse até fazer, igual começou a fazer, se enterrava lá para daqui a 100 anos eles verem. Porque é legal, né, gente? A gente mostrar o que a gente gosta. Nossa, eu sou apaixonado. Sim. Agora, independente de... Você falou uma coisa muito importante aí. A solução... Meu pai falava, meu querido pai, ele falava assim, a solução de todos os problemas... Seu pai era Sandro Monet? Sim. Elivaldo Bittencourt Barroso. Minha mãe, Diva da Silva Barroso. Então, assim, infelizmente, minha mãe faleceu recentemente, mas é a vida, né? 98 anos também, né? Então, a gente fica querendo, né? Mas minha mãe entusiasta também. Meu pai trovador, minha mãe também fazia umas trovinhas. Né? Então, assim, minha mãe fazia um crochê maravilhoso. Então, assim, mas ele falava que a solução de todos os problemas passa efetivamente pela questão da educação. Sabe? Educação gera... Sim. Educação gera emprego, educação gera cultura, educação gera turismo, e educação gera educação. E educação gera saúde também. Tudo. E o professor é a profissão que faz todas as outras profissões. Eu falei isso aqui semana passada, né? Com duas professoras, uma professora e uma coordenadora, a gente sentada aqui fazendo bate-papo. Eu perguntava o que ela achava de um vereador ganhar mais do que um professor. Porque ninguém é nada no mundo se ele passar na mão dos professores. Eu sou aluno da época que era na escola Joana Cunha. Sim. Tu lembra da tia Edelza? A dona Edelza, ela pegou o que acontece, eu chorava que eu não queria ficar na escola. No dia que eu não chorei, tem que ver a felicidade que foi na escola. Entendeu? Eu sou da época que a professora educava. Agora hoje a professora não pode fazer nada. Não, porque ela é subjugada e levada ao conselho tutelar. Ué. Aí fica completamente difícil. Aí às vezes é mais fácil lidar com a criança sozinha do que às vezes chamar alguns pais, porque os pais que treinam as crianças para poder fazer essa afronta ao professor, aí fica muito difícil, viu? Aí eu peço aos pais, por favor, ouçam os professores. Não existe educação sem escola, família e religião, por favor. Eduque seus filhos. Ontem a gente estava fazendo um bate-papo aqui, ontem teve duas pessoas aqui, a gente vai voltar de novo aqui, tá? Mas a gente estava falando assim sobre duas pessoas que eu convidei, ex-militares, né? Um foi para a missão de Angola e o outro para a missão do Haiti. Cara, eles pegou e falou assim, o que acontecia? Isso daí a gente pode falar que é tudo por falta de educação, né? E cultura também. Que lá no Haiti é no Caribe. Né? A mídia só mostra o que é bonito. É lógico. Chegava lá e eles dão mais valor a um copo d'água, a um prato de comida, do que um monte de dólar, do que um monte de dinheiro. Então, é muito triste. Tudo é cultura, né? Então o que acontece? Eu acredito, Léo. Eu acredito muito assim que futuramente, cara,
Eu acho que esse negócio de internet hoje é moda, né? Pode ser que eu esteja errado. A nossa luta é grande. Futuramente vai voltar os livros de novo. Porque agora, como a gente vê, né? Antigamente os telefones eram muito grandes, hoje diminuíram, agora voltou os grandes de novo. Voltou. Então o que acontece? Eu acredito muito assim na leitura. Né? Eu sou da Liga da Leia JF. Até estou convidando o Léo para participar com a gente. Legal. A Leia JF, você precisa de ver. Ela não deixa a peteca cair, não. É livro para tudo quanto é lado. E hoje, igual a gente estava aqui, né, Léo? Eles aparecem, menino, para prestigiar a gente. Não, que tem muita gente compra que briga livro, pela cultura, né? pela O pessoal educação. bom, Ó, sabe? Santos Dumont, cara, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar como supervisor lá do antigo Cefec. Sei. Aliás, fiquei muito triste, porque o Você prédio... chegou lá a ver? Nossa, eu Foi vi lá? uma foto e... O Cefec, eu trabalhei 1 ano só lá, cara, mas parece que foi 10 anos de tanta coisa que a gente teve Tão oportunidade. bonito, né? O Cefec, o bairro tinha na época dificuldade de lazer, coisas, ainda tem hoje, né? Uhum. Então a gente abria lá no final de semana, ia para lá, ficava lá, sabe? Então assim, Santos Dumont é um celeiro de artistas, sabe como é que é? Eu pude ver isso lá na época que eu estava lá no Cefec. Então assim, eu não culpo ninguém, nenhum prefeito, nada disso não. Porque a gente não pode exigir nada, sabe, de ficar o tempo todo exigindo das pessoas coisas desse tipo. Não é, o caminho não é esse, né? Tudo depende. O caminho é você ter candidatos que coloquem boas propostas, né? Que o povo também participe mais, porque a gente tem dificuldade de colocar ideias, de apresentar ideias, né? Às vezes uma coisa mais de uma obra chama mais atenção do que uma questão cultural. Mas assim, Santos Dumont tem um perfil de cidade, tem o fato de Santos Dumont nascer aqui, mas é preciso que a cidade, para a implantação da indústria do turismo, né, porque é uma indústria, né? A gente imagina indústria, somente prédio com chaminé, soltando fumaça, mas não. E a indústria que mais cresce no mundo. Naturalmente, a pandemia, né, fez com que todas as atividades parassem. A questão de aglomeração, turismo e tal, foi o primeiro que parou e é o último que está voltando. Né? Mas a cidade precisa, o projeto que precisa ser feito aqui é um projeto para vocacionar a cidade para poder receber essa indústria. Não é aquela ideia, eu tenho uma ideia, você tem outra, não. É preciso um plano com metas estabelecidas que devem ser cumpridas anualmente, você está entendendo? E é um processo, a implantação dessa indústria é um processo. Então, o potencial daqui é muito grande, mas tem que ser feito. Eu tenho um ditado que fala assim, só tem um jeito de fazer as coisas, é o jeito certo. Né? Mas eu queria dar uma de repórter aqui, pode? Não, primeiro eu vou falar uma coisa aqui, reforçando o que você falou, tá? Eu acho muito bacana um projeto que eles fazem lá em Conceição do Formoso, né? Que é Formoso está dando um exemplo, na verdade. Né? Lá tem a Feira do Livro. Gente, olha só onde está Formoso. É. Você vê que aqui Santos Dumont vamos botar, Formoso é como se fosse um bairro, é pequeno, mas com mega movimento turismo. Sem dúvida. Um lugar Pessoal tão de Formoso, pequeno. ó, parabéns. Um lugar tão pequeno. Eles vão estar aqui todo mundo aqui Com certeza. segunda-feira. Segunda-feira, Ai. o Formoso Ai. vai estar representado aqui pelo Totó. A origem da minha família... Abrace eles por mim. Você vai- Agora, Entra lá e assiste pra você ver. E você precisa, e agora, semana que vem, tá eu e o Léo indo também para Matias Barbosa. Isso. Olha, você vê, Matias Barbosa estava com uma feira de livro lá de 3 dias enorme. Então, por que a gente não É. tem aqui? Formoso, a origem da minha família, pelo lado do meu pai, Barroso, ela é de Formoso. Aqui, chama a atenção do teu sobrinho pra mim. Por quê? Eu tô chamando ele todo dia pra gente fazer um bate-papo aqui. Ele pergunta assim, Léo, tem muita gente aqui vai passar por aqui ainda pra fazer um bate-papo contigo. Depois a gente faz, eu encontrei com ele anteontem. Eu falei assim, vamos fazer um bate-papo? Ele falou, não, espera, vai. Daquele jeito, Sandro, ó, o recado aí, ó. ele daquele jeito, não, Léo, a gente vai, mas tem muita gente melhor do que eu. Eu falei, Sandro, tem um monte de gente boa aí falou que só vai depois que você for. Sandro é um menino de ouro. Viu? Cara, aquela pessoa que só de você estar perto, você já ganha o dia. Eu não conheço o Léo, tá vendo, Léo? É, Tô devendo. Não, Você- é uma excelente. criatura especial. Olha, tá vendo? Ô, gente, eu não tenho nem palavras para falar do Sandro. E ele tem uma irmã gêmea, você sabia? Sei. A Ó, Vanessinha. o Sandro, Beijinho, Vanessa. E o Cláudio também, que é o irmão mais velho. o Sandro, oi? Tá aqui. O Sandro é tão bom que só de você estar perto dele, você já ganha o dia. É verdade.
E ele é uma cultura assim, totalmente diferente, que ele é professor, além dele ser um professor, ele é espírita e a esposa dele é evangélica. Ó, Legal isso, né? legal. É o que eu acabei Mas de falar. sabe qual que é a Quando solução? eu falo que não existe educação sem religião, para mim são todas as religiões. Camarada. Né? Aí tem que ter família, religião, né? E escola. Aí você completa, faz a trilogia. E quando eu falo em religião, é qualquer uma religião que respeite, entendeu? A única coisa que importa nessa religião é um respeitar o outro. Não é? Então o que acontece? O Sandro e a esposa dele é um excesso de cultura. Mas que Né? chique. Não, e a gente De precisa, respeito, né? a gente precisa ser intolerante com uma coisa assim. Eu vou discordar um pouquinho. A gente precisa ser intolerante, mas é muito. Com a intolerância. É. Entendeu? Porque o que o mundo precisa é de respeito e tolerância. Agora, deixa eu fazer uma reportagem com a Valéria que pode. Eu quero aproveitar a audiência do seu canal, do seu Será que tá podcast. dando? Eu tô tentando abrir, eu tô tão nervoso. Gente, eu acabei de falar com os dois aqui, eu fico nervoso. Se você tivesse falado que era escritora, para mim tava tranquilo. Agora fala para mim, professora. E uma grande professora. Ah, mas eu sou uma professora boazinha, não sou ruim não. Não sou ruim. Eu quero aproveitar a oportunidade, eu queria pedir para a Maria, fala um pouquinho do álbum de Juiz de Fora, como foi, e fala também do seu último lançamento, mais recente, não é o último, é o mais recente, que é o álbum de Tiradentes. Tá. Posso pegar? Pega lá, pega lá. Ih, tá lá no carro. Esse projeto dela é maravilhoso. Tá lá no carro. Eu quero aproveitar também, Fala primeiro, Jorge, o Jorge vai buscar. vai buscar? Vai buscar. Mandar um abraço para o nosso amigo, né, Wesley, que ele não pode estar presente, mas ele vai estar dia 13 né, de agosto no Calçadão, viu, Você pessoal? me lembra de mim aparecer também para a Sim. minha corrida? Só onde quebrar. Oh, por favor. Porque a minha casa é na vila, aí para mim vir para o estúdio eu passo só fora. Sim. Minha vida só É uma promoção da Associação Comercial, através dos seus diretores lá, o Zé André, sabe? Ele muito nos honra também com permitindo, né, que a gente faça essa manhã de autógrafos lá. Então lá vai Você ter... é uma associação? Não, vai ser no Calçadão. No Calçadão. Então tem apresentações musicais, vai ter a nossa manhã do autógrafo, a gente vai estar vendendo o álbum e autografando lá pro pessoal. E o do Monzinho vai estar lá? Não, do Mãozinho, vamos ver se ele vai aparecer, né? Ele tá meio doentinho. Tá, né? A pandemia ficou dedicada. É porque é o seguinte, aquele mascote foi feito quando nós participamos da 15ª Bienal do Livro, né, Mani? Lá no Rio de Janeiro. Então nós fizemos o mascote do Mãozinho e também fizemos uma réplica da Torre Eiffel. E foi muito legal porque a Bienal é uma feira internacional, né? E assim, vinha gente do mundo inteiro. E foi muito engraçado, né, Maria? Que tinha uma senhora francesa que estava com o garotinho dela, né? Aí viu o álbum, Santos Dumont, a França, além do Brasil, né, adora também a história de Vocês imaginam esse álbum dublado não, traduzido em francês? Você pensa bem, ele passou a maior parte do tempo dele na França. Aí o garotinho, sabe, quando eu falei, tem um Demoiselle também, o garotinho, não é Demoiselle, é Demoiselle. É Demoiselle. Ele é francês, é ótimo. Aí eu estava com a pronúncia errada. A segunda língua aqui de Santos Dumont tinha que ser o francês. Não é Torre Eiffel, então é Eiffel. Ele falou, ele corrigiu a gente, mas uma gracinha, sabe? Aqui, uma coisa que eu vi também no documentário, né, que teve um brasileiro que... Chega a comentar contigo? Acho que não. Um brasileiro tinha falado que o Brasil só ia ter respeito o dia que eles tirassem o busto de Alberto Santos Dumont dos aeroportos. Chegou a ver? Ah, mas eu vi, É muito fiquei... difícil. As pessoas é de uma ignorância tão grande que às vezes você nem precisa de responder. Você vai embora, silencia, entendeu? É verdade. Aí, Teve um documentário que passou da É. mostrou assim sobre os inventos e tudo, né? Não, porque há uma discussão também internacional. Os americanos consideram os irmãos Wright, cara. Na verdade, os irmãos Wright realmente voaram primeiro. Eles voaram em 1903. Santos Dumont voou em 1906. Mas há algumas diferenças, assim, por exemplo. O avião dos irmãos Wright, primeiro eles estavam fazendo projetos militares. Então, a documentação que existe é muito pouca. E o avião dele foi catapultado. E catapultado até pedra voa. Né? Você imagina se essa tecnologia de catapulta fosse que tivesse vingado, você pegar um avião do Rio
para Paris, por exemplo, você tinha que esticar um elástico na África do Sul, o outro lá na Austrália, puxar até a Antártica e soltar o avião, né? E o Santos Dumont fez o voo como hoje é feito. Ele ligou o motor, taxiou e decolou. Agora, tem uma invenção de Santos Dumont que a gente conta isso no álbum, que essa ninguém pode tirar. Até a Federação Americana de Aviação tem essa placa lá na Casa de Cabangu. Reconhece isso. Porque a dirigibilidade no ar, essa foi realmente a invenção de Santos Dumont. Porque é o famoso prêmio Deutsch. A gente conta essa história aqui. O balão tinha que decolar, né? E ir em direção, até ir em direção à Torre Eiffel e voltar em até 30 minutos. Santos Dumont fez isso em 29 minutos e 30 segundos e tal. Ele ganhou o prêmio, a famosa história que ele dividiu entre os pobres e os mecânicos dele. Então, porque até essa época, balão só subia e descia e ia ao sabor do vento. Então, a dirigibilidade, esses conceitos, foram criados por Alberto Santos Dumont. Inclusive, ele treinava isso antes nos rios, né? Porque ele usava lemes e tal, dos barcos, aí ele bolou esse negócio. Então, e tem uma coisa muito interessante também, desculpa te interromper, que reforça a genialidade dele, porque você veja, tudo isso que ele fez, nós estamos falando da década do começo do século passado, né? De 1901 a 1910, Já estava bem à frente já. Você imagina que existe isso tudo documentado. E vou te dizer mais. Hoje em dia não por causa da questão da internet, mas até antes da invenção da internet, era uma praxe nas agências de publicidade, um trabalho chamado de clicker. O que é esse trabalho? Toda notícia que saía sobre determinado cliente, sobre determinado produto que aquela agência estava fazendo, ela recortava esses anúncios e tal, você via para a base para ver se o alcance, se estava tudo indo direitinho, tudo não. Então, na Fundação Casa de Cabangu, lá no museu, existem documentos, né? Isso ainda são sensíveis, você não pode ficar expondo, né? Mas o Santos Dumont recortava tudo que saía a respeito da vida dele, da obra dele, e nós vimos lá, lembra, que a Mônica mostrou pra gente? Então, assim, isso era tudo guardado lá. Então, quer dizer, você vê a cabeça do cara, né? E tudo que está aqui, você pensa você fazer um álbum com imagens, né? Nós temos fotos dos originais de época, de todo o trabalho de Santos Dumont, passo a passo documentado, né? E você vê como é que é fantástico tudo que ele fez, né? Então, e eu gosto muito de escutar histórias sobre ele. E na época, né, as patentes dele eram todas abertas, né? Não, ele não é. Os irmãos Wright não faziam tudo escondido, ninguém vê, né? Agora você imagina se a patente tivesse doou a patente para o mundo, né? Se tivesse com ele, registrado com ele para a família dele, seria a pessoa mais rica do mundo, né? E ele fazia questão ele deixou disponível todos os desenhos, tudo, porque inclusive isso existe até os dias de hoje, principalmente nos Estados Unidos. O Demoiselle, que é considerado, ele para no Demoiselle, que é considerado a obra-prima dele, né? Porque lá todos, você pode ver que o ultraleve, né, que a pessoa senta embaixo, o motor em cima, é o Demoiselle, né? E todos os conceitos básicos de navegação aérea, tudo se encerram no Demoiselle. O Santos Dumont tem isso aqui no álbum também. Ele chegava, quando ele era convidado, todo mundo ia de charrete, o Santos Dumont chegava de Demoiselle. Era muito chique, né? E nos Estados Unidos nos Estados Unidos existem campeonatos de Demoiselle, sabe? Eles fabricam novos Demoiselle lá para voar, fazer o festival. Ele está pausado isso aqui, lá ele está rodando. E outra coisa também, né, que os prêmios que ele ganhou, o prêmio Deutsch, ele doou, né? Que ele doou lá, eu acho que metade para os mecânicos e o resto para quem tinha os bens penhorados. Não, os mendigos também. Cara, é sensacional, né? Vamos voltar à reportagem. Agora eu vou te falar uma coisa, tá? Eu em Tiradentes aí nesse período de pandemia, ano passado e ano retrasado, eu fui mais em Tiradentes do que na casa da minha mãe. Você acredita? O primeiro foi esse aqui, né, Mani? Conta pra gente. Antes, quando mocinha, eu trabalhei muitos anos em Ouro Preto. Em Ouro Preto eu era como se fosse monitora dos escritores. Eu que passava o álbum do projeto para as escolas. Eu seria como se fosse uma
uma menina de recado, mas só que muito importante. E eu também coordenava os professores de história, porque eles é que iam passar o livro para todas as crianças. Aí em Ouro Preto foram feitos 4 livros, Igrejas e Capelas, Nossa Cidade, Nossa Gente, Fauna e Flora. Mas eu não fui escritora, eu fiquei lá aprendendo, fiquei lá ajudando a passar os livros para as escolas. E todos os alunos ganharam esse livro de presente. Esse seria o meu sonho. Aí eu vim para Juiz de Fora, e é tão difícil para as professoras, porque sempre, quando elas iam trabalhar para Juiz de Fora, tinha que ir atrás da bandeira, tinha que ir atrás do brasão. Eu falei, eu vou montar um livro, pegar a minha experiência que eu vim lá de Ouro Preto. Aí eu montei o livro, e só com o objetivo também, de preservar o nosso patrimônio. Eu conto a história de Juiz de Fora, mas com o intuito também de preservar o patrimônio, que as nossas casas lá são belas, né? Não. E a gente estava perdendo muito patrimônio. Agora não, porque já tem mais de 10 anos esse livro. Ele é adotado em mais de 50 e tantas escolas. Eu fico muito feliz, mas eu ficaria mais feliz ainda se todas as crianças das escolas municipais e estaduais também tivessem acesso a ele. Porque ele seria um livro para ser feito pela FUNALFA. E na época ele não foi aprovado, a FUNALFA não aprovou meu livro. Mas depois eles me deram um prêmio de melhor livro de patrimônio histórico de Juiz de Fora. Eu me premiaram com esse, né? Mas mesmo assim, o trabalho, ele é um trabalho grandioso e tem Juiz de Fora. E agora também, e eu também... A minha participação nele foi na questão da gráfica. Não, e o Léo Barroso, ele trabalhou a parte gráfica, todos os livros, ele que trabalha. Tanto esse quanto esse aqui, tanto o de Santos Dumont, quanto o de Juiz de Fora, quanto o Inconfidência Mineira de Tiradentes, é sempre o Léo. E isso ainda tem um detalhe muito importante. Muito engraçado. Importante também. E engraçado, porque a gente não conseguia tirar uma foto, porque Juiz de Fora o movimento é muito grande. Sim. E essas casas, a maioria das casas do patrimônio um álbum de figurinhas também, com todas as figurinhas encartadas. É o mesmo projeto pedagógico. É o mesmo projeto, né, que seria lúdico e prazeroso, né, para as crianças e para todas as pessoas. Aí, resultado, todas as casas de patrimônio, elas são todas no centro da cidade. Nós tínhamos que acordar 4 horas da manhã para tirar as fotos, né, Léo? Sim. Aí a gente ia, eu, Léo e Wesley. Para tirar as fotos 4 horas da manhã, dá de ver. Aí para pegar o calçadão vazio, ninguém na frente. Não, a prefeitura, a antiga prefeitura, hoje em dia, onde que é a FUNALFA, tinha um carrinho de churros lá amarrado. Aí, resultado, nós tivemos que trabalhar a foto todinha. Photoshop. Eu tirava. O Léo tirava os carrinhos. Lixo que tivesse no chão. Tá Juiz de Fora, tá limpíssimo. Tá limpinho, nem parece, sabe? Não tem um carrinho de pipoca, não. Tirava o carrinho de pipoca. Você vai ver, não tem placa. A gente morria de rir. Não tem lixeira. Não, a Vani ligava pra mim e falou, Léo, tira esse lixo. Aí depois ela já falou, você tá abusando, Maria, você tá vendo sujeira demais. Falei, tira as placas aí, tinha placa de telefone ainda na escola estadual de Caxias, tinha lá um orelhão. Falei, tirava o orelhão. Tira o orelhão, porque não tem jeito. Photoshop trabalhou aí. Aí tá parecendo que as fotos são super antigas, mas não, fomos nós mesmos. Era um perigo lá o dono do carrinho, falar assim, viu o álbum, cadê meu carrinho? Agora, outra coisa que foi muito engraçada foi quando nós fomos fazer a foto lá a primeira hidrelétrica, né? Da América do Sul. Da América do Sul, né? Aí, resultado, nós ganhamos uma corrida do soldado, né? Porque lá não pode ser fotografado, porque lá como diz o outro, como chama? Aqui, vamos fazer um álbum contando as histórias de que a gente fez para fazer os álbuns. Aí, lá eu não podia tirar foto, aí nós tivemos, um guarda correndo atrás da gente lá, porque pertence ao governo federal, né? E não pode invadir, nós estamos lá, correndo, aí o Léo disse, vocês vão me prender, eu com essa cara de turco, de nome, aí, e Tiradentes foi a mesma coisa. Mas Tiradentes a gente vai adquirindo experiência, aí Tiradentes foi mais fácil. Sem dúvida. Né? Tiradentes já foi mais fácil, porque a minha sobrinha me acompanhou muito. Ajudou demais, né? Ajudou muito. Tainá Fernandes, um beijo para você, amor. A Tainá, meu marido, Job Gorni, e meu cunhado também, Jocílio Gorni, tem foto deles também. E sempre com a finalização do Léo Barroso. Sempre o Léo determina essa parte artística dos álbuns.
E em Confidência Mineira, eu vou contar a história mesmo da Inconfidência Mineira de uma forma fácil para os alunos entenderem, que antigamente você pegava um livro de história, sem uma gravura, sem nada, eles vão contando lá cada palavra que vira um palavrão. Aí a criança nem sabe de que está falando, é quinto de não sei o que lá. Aí aqui não. A hora que ela vai lendo, ela vai ver as fotos. Aí ela sabe o que é. Ela sabe, tá vendo? Ela vai saber o que é uma agenda, o que é uma balança, um peso. Ela tem as fotografias todas aqui. Mostra pra Aí tem todas as fotos, né? E Tem quem todas quiser as fotos. adquirir esses álbuns assim? Pode ser comigo. Esses álbuns pode ser pelo meu telefone. Pode dar meu telefone? Pode ir. A live de vocês, eu tô É 32 9 8843 6248. Depois você me passa aí, que eu vou botar no finalzinho do nosso vídeo. Deixa eu olhar o Tiradentes. Todos os álbuns, Eu sou né? apaixonado. O de Fora, o de Santos Dumont. O Tiradentes. Agora, o projeto Vani vai muito além, sabe? Ela tem... Isso aí é uma sequência que breve vai ter novidades. Estrada Real já está quase É, pronta. Estrada Real. Ó, a Liza. Mas- Mostra, Liza. Mostra pra câmera lá. Cuidado que tem coisa E disso. a Ela lei tá aí, mostra, tá? e olha como a Laísa é linda. Meu Deus, a cara do pai dela. Ela é muito linda, a Laísa. Cara, eu gosto tanto de Tiradentes. É o que eu queria pra Santos Dumont. Sabe por causa de quê? A gente tá mudando a pauta, tá vendo? É o carinho, né? Mas a gente tem tudo. Temos. Tudo que tem Tiradentes, Tem aqui. Santos Dumont tem igrejas maravilhosas. A Natureza. nossa matriz vai virar agora um... Como é que chama? A gente me lembra. Santuário? Santuário. Olha pra você ver. Então o que acontece? O turismo vai aumentar muito. É verdade. Sem dúvida. Nós temos belas cachoeiras, tem a Ponte Preta, tem... Mas é o que eu te cachoeira falei, tem muito. mas é o que eu te falei lá no início. É uma questão de vocacionar a cidade para receber essa indústria. O que significa isso? É o conjunto de soluções que precisam ser adotadas, porque isso você não vai fazer da noite para o dia, sabe? Porque isso tem que ser um processo com metas a serem estipuladas e principalmente cumpridas. É uma coisa que ano a ano você tem que estabelecer. Tem que dar uma Eu tive a atualizada. oportunidade de estar em Porto Seguro, uma vez conversando com o secretário de administração de lá. Aí eu perguntei a ele, eu fiz até um projeto, eu falei para você, né, que tem esse projeto com o meu querido amigo falecido Martim Caetano. Na verdade, é um projeto macro, não é uma visão técnica. Nós colocamos no papel o que o secretário de administração lá de Porto Seguro nos falou, como que essa indústria foi implantada lá. Mas o que essa indústria fez em Porto Seguro? Elevou a cidade de uma vila de pescadores até ter um aeroporto internacional que recebe voos da Europa sem escala, não passa em lugar nenhum. Sai de Paris, pousa em Porto Seguro, entendeu? Né? Agora, isso lá demorou 15 anos. Eu fiquei uma tarde inteira conversando com ele. O Martinho no telefone, que ele estava aqui em São João, eu estava lá. Aí o que aconteceu? Eu falei da nossa cidade, das características, entendeu? Da nossa população. Aí ele estipulou que para Santos Dumont, esse processo da implantação da indústria, do turismo aqui, demora 10 anos. Eu tenho esse projeto escrito, até se você permitir, numa outra oportunidade, Na hora que você quiser. eu trago ele aqui. É como eu falei, não é um projeto técnico, é uma visão macro de orientação de como deve se proceder a implantação. Por que tem que ser assim? Porque, como eu te falei, cada um tem uma ideia. Uns falam assim, mas aqui não tem infraestrutura, mas aqui não tem isso, mas aqui não tem aquilo. Mas não é por isso que não anda, você está entendendo? Agora, esse projeto, você vai ver quando eu trouxer aqui, você vai realmente... Porque isso aconteceu lá em Porto Seguro, entendeu? E foi assim que Porto Seguro hoje é conhecido, né? Saiu dessa que eu te falei, da vila de pescadores ao aeroporto Eu internacional. acompanhei porque eu sou frequentadora de Porto Seguro, Santa Cruz da Cabrália, nossos amigos tinham uma casa lá. Aí a gente acompanhou isso. Viu dia tudo a isso dia, acontecendo, Tudo né? acontecendo. Pra tudo tem que ter um começo. Tudo né? acontecendo. Cara, eu vou falar aqui umas palavras do seu Virgínio Pompanelli, eu conheci. Muito. A fábrica aqui, essa fábrica que tem aqui lá de fora aqui, ele foi o diretor dela. Ele começou como, né, ele chegou na base mais alta que existe, na época, na DAO lá. Ele pegou e falou assim, é uma coisa que eu sou voluntário. Sim. Eu peguei e falei assim, para me ajudar
a promover cultura, turismo, ajudar na educação. Santos Dumont, sou voluntário. Aonde eu ganho, que eu quero ganhar o meu ganho, é lá na fábrica que eu trabalho. Entendeu? Lá que paga minhas contas. Eu falei que eu sou voluntário para ajudar a fazer um evento igual que nós fizemos. E eu peguei e falei assim, gente, eu como apaixonado por Tiradentes, e sou frequentador lá, assim, vou muito. Porque cada ida que você vai em Tiradentes é uma história nova. Que você, eu fiz eu fiz o lançamento lá no Ives Alves. Foram 2 dias, sábado e domingo. É lindo. Eles recebem a gente muito bem, né? E esse livro está vendido lá no Museu Santana, no Museu de Liturgia e na papelaria. Papelaria não, desculpa. E na livraria. Aonde que tem lá? Eu esqueço o nome da livraria, mas um dia eu lembro. Depois eu te falo. Só tem uma livraria lá na Rua Direita. Aí quando eu promovi um evento aqui no museu, aqui, gente, eu falei assim, eu tenho ideia para fazer um evento desse por mês. Eles pegou e falou comigo assim, não tem jeito não. Eu falei, gente, por que Tiradentes tem? É uma questão de lógica, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é começar. Mas, por exemplo, se você tivesse... Se liga para a Secretaria de Cultura de Tiradentes. Eles nem me conheciam. Aí, resultado, dona Maria, tem espaço dia 22, a senhora pode estar aqui? Aí, quer dizer, todo mundo, eles sabem que você está levando cultura. Aí, resultado, dia 22 foi eu, a menina que ia usar dia 23 não foi, aí eles me cederam 23 também para não ficar aquele espaço vazio. Aí, quer dizer, vai uma... Aí depois, quando eu saí de lá, eu estava conversando com um rapaz que toma conta lá, muito gentil por sinal, aí ele pegou e falou, se a senhora quiser vir na semana que vem, pode vir, porque tem que ter, todo dia, tem que estar espaço preenchido. Que respira cultura, né? E lá, essa é uma coisa que eu achei muito interessante agora na pandemia. Eu acompanho umas páginas lá de Tiradentes, né? Aí chegou um rapaz lá que estava perguntando, eu queria uma pousada que esteja aberta aí, que eu quero ir com a minha esposa e com minha filha, né? No período de pandemia. Chegou um rapaz, eu fui tão sem educação. Não, se você não sabe, aqui está tendo decreto aqui, está toda fechada a cidade, você não é bem-vindo, falando assim. Mas sabe o que aconteceu? Lá em Tiradentes? Em Tiradentes. Chegou a população inteira que fazia parte daquela página, pegou pedindo desculpa, porque é uma cidade turística. Depende de quê? De turismo. Imagina se uma hora assim, fala assim, fechou, não tem turismo nunca mais de Tiradentes. O que acontece com Tiradentes? É verdade. Acaba. Não é? Não, eu estou falando com o Léo, por causa do nosso horário. Depois você corta isso. Não, mas... Para explicar por quê. A gente não dirige de noite na estrada e agora no inverno está escurecendo rápido demais. Eu sei. Mas aqui eu agradeço. Você corta isso depois. Não tem problema. Tá ao vivo, né? Tá ao vivo, mas não tem problema não. A gente tem essas coisinhas assim mesmo, ao vivo é mais gostoso. Aqui, mas sem problema, tá? Aqui, se você... Eu vou agradecer a carona de volta, eu vou te falar que eu vou ficar hoje na casa da minha irmã. Se quiser, continuamos um pouquinho, que eu queria te falar mais umas coisas. Então, a gente aproveita, né? Aí muita coisa pra gente conversar, Então, você me fala só mais uma coisa. O Léo vai passar o telefone aqui. Vou passar o telefone, gente. Eu vou... Aí a gente coloca suas redes sociais também. Tudo bem. Sim. A gente põe assim pra gente divulgar esse projeto lindo, maravilhoso, né? Muito obrigada. Eu agradeço desde já a sua presença aqui nesse nosso bate-papo, né, Léo? Isso. Aqui, e esse é pra você, tá? Gosta tanto? Aqui, sou apaixonado, tá? Sou apaixonado. Aí aqui, e aqui tem meus contatos. Bacana. Tá, e aqui dentro tem as minhas redes sociais, tá? Tá tudo aqui, aí dentro. Pode abrir. Esse Juiz de Fora eu não vou te dar, porque eu só tô com esse aqui, Juiz de Fora verde igual água, menino. Eu saio com o livro, a hora que eu vejo, acabou. Aí eu vou deixar o cartãozinho pra você. Aí isso aí é pra você fazer a divulgação pra mim. Não, com certeza, já está feito. Já na hora que eu acabar aqui, eu vou então, muito obrigada. Tirar a foto ali e vou enviar tudo. E depois você envia para mim também o nosso bate-papo. Obrigado, tá? Muito obrigada. Eu tenho que ir lá pegar minha... Tem que pegar o negócio pra mim. Minha blusa. Mas como é que fica? Dá uma parada tem comercial? Dá um pause. Aqui, comercial, gente. Atenção. Dá um pause ali que nós vamos boa tarde, muito obrigada por participar do bate-papo. Tchau aqui, Queria agradecer aqui a presença aqui da nossa amiga, que é a Vani, né? Isso. Um projeto maravilhoso, lindo. Então, daqui a pouco eu vou deixar os contatos dela para quem quiser adquirir esse projeto que já é meu aqui, né? Tá? Sobre a cidade de Tiradentes, Juiz de Fora também. E ela também fez essa participação maravilhosa nesse álbum de Santos Dumont. Grande Inventor de Santos Dumont, ok? Tchau, já tô voltando, hein, gente? Tchau.